Há dores que não pedem licença. Elas chegam, mudam tudo de lugar e deixam você perguntando por que a vida parece mais pesada para uns do que para outros. Talvez você já tenha olhado ao redor e pensado: por que só comigo? Por que eu sempre carrego o que ninguém vê, o que ninguém entende, o que ninguém poderia suportar? Essa pergunta não nasce do orgulho, mas do cansaço de quem luta em silêncio. E enquanto o mundo segue como se nada estivesse acontecendo, você sente que carrega algo que não escolheu. Uma luta que veio sem explicação. Um fardo que parece grande demais para suas mãos. É nesse ponto que o coração começa a duvidar. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele me deixou mais fraco do que os outros? É uma sensação estranha. Como se o céu estivesse exigindo de você mais do que deveria. Mas existe uma diferença profunda entre sofrer e ser forjado. O sofrimento só machuca, a forja transforma. E aqueles que Deus escolhe não são poupados, são preparados. Foi por isso que Paulo ouviu do próprio Cristo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não foi um consolo barato, foi uma revelação. Há um poder que só nasce em terrenos quebrados. Billy Graham costumava dizer que Deus treina seus soldados nas trincheiras, não nos jardins. É no frio, no barro, na pressão, que ele cria resistência espiritual. A.W. Tozer completou essa verdade com uma frase que atravessa gerações. Deus não usa alguém de forma poderosa antes de feri-lo profundamente. Não porque ele tenha prazer no ferimento, mas porque o propósito exige profundidade. E profundidade só nasce onde a alma já chorou. Cada lágrima vira solo fértil. Cada luta escondida se torna ferramenta. Cada fraqueza revela um espaço onde o poder dele pode repousar. E talvez seja por isso que o peso que você carrega não destruiu você. Ele moldou. Ele afinou sua visão, alargou sua compaixão, aprofundou sua fé. O que hoje parece sobrecarga pode ser, na verdade, evidência de confiança divina. Deus entrega batalhas específicas a pessoas específicas porque vê nelas o que elas ainda não veem em si mesmas. Então, antes de concluir que você está enfrentando mais do que aguenta, faça uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se tudo isso for o selo de que Deus confiou a você aquilo que muitos não poderiam suportar? Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo vai te mostrar que cada parte do seu peso está costurando a autoridade espiritual. A mesma autoridade que amanhã vai curar feridas que não são só suas. E se o que você chama de sobrecarga for, na verdade, o selo da confiança de Deus em você, talvez Ele não te poupou porque sabia que você suportaria. Talvez Ele não te explicou porque sabia que você entenderia depois. Talvez Ele não te livrou da dor porque te confiou a missão de transformar a dor em cura. O que pesa agora será um testemunho depois. Porque o escolhido é aquele que suporta o que outros não podem e faz disso um altar de adoração. Se esta palavra falou com o seu coração, inscreva-se agora neste canal. Aqui, caminhamos juntos em fé, descobrindo o propósito escondido na dor e a graça que sustenta nas tempestades. Não caminhe sozinho. Há uma comunidade de fé, de consolo e de esperança te esperando aqui. O que Deus começou em você não vai parar. A dor do escolhido não é punição, é propósito. Existem dores que não se explicam, mas que revelam mais sobre o céu do que qualquer resposta. A alma que sofre por amor a Deus vive entre dois mundos, o da promessa e o da provação. E nesse intervalo, o coração tenta entender se está sendo esquecido ou treinado. José viveu esse paradoxo: traído, vendido, esquecido, mas nunca abandonado.
Quando, anos depois, olhou nos olhos dos irmãos que o feriram, ele disse: "Não se entristeçam, porque foi Deus quem me enviou adiante para preservar vidas." A maturidade espiritual é isso: enxergar Deus até nas mãos que te feriram. O sofrimento do escolhido é uma assinatura divina. Ele carrega em si um propósito escondido, um sentido que se revela com o tempo. Cada lágrima é um investimento do céu em sabedoria. Cada perda é um capítulo de autoridade. A dor não é um fim, é um início. É o fogo onde o ouro é purificado, o chão onde o fruto amadurece, a noite onde o caráter se define. O sofrimento não diminui o valor de quem o vive, apenas prova que há em si algo que vale ser refinado. Quando o sofrimento chega, o instinto humano é interpretá-lo como rejeição. A mente pergunta: o que fiz de errado? Mas a espiritualidade madura entende que há dores que não são castigo, são convocação. Há lágrimas que não são sinal de fraqueza, são batismos de propósito. A dor é o idioma secreto do chamado. Quem nunca foi ferido dificilmente entende o peso da compaixão. O sofrimento ensina o coração a discernir o invisível e amar sem julgar. O coração humano é moldado no contraste. É fácil louvar quando há consolo, mas é nas madrugadas silenciosas que se forma o tipo de fé que sustenta gerações. A fé do escolhido é como uma raiz, invisível, profunda, silenciosa. Enquanto os outros florescem em estações de sol, ele se aprofunda em períodos de sombra, e quando o sol volta, sua força é inabalável. Ele não é mais o mesmo porque aprendeu a viver alimentado por algo que o mundo não pode ver. A neurociência confirma o que a Bíblia já ensinava. A dor emocional é o que cria redes mais profundas de empatia. Cada perda, quando processada com fé, amplia a capacidade de sentir e compreender. É por isso que os escolhidos são, ao mesmo tempo, fortes e sensíveis. A dor não os endurece, os torna humanos. Deus usa o sofrimento como ferramenta de lapidação da alma. Ele aprofunda o coração para que o amor caiba inteiro. O diamante não nasce na superfície. Ele é formado sob extrema pressão, na escuridão, em silêncio absoluto. Assim também é o chamado do escolhido. Deus trabalha em profundidade, longe dos aplausos. O processo é lento, tenso, solitário. Mas quando chega o tempo da revelação, todos veem o brilho e poucos imaginam o peso da formação. O diamante é valioso porque foi pressionado sem quebrar. E a alma que suporta é preciosa porque atravessou o invisível sem desistir. A mente, no entanto, tenta fugir do que dói. E é nesse ponto que muitos perdem o sentido do processo, confundem a dor com o abandono. Mas Deus não se ausenta. Ele apenas muda o tom da voz. Quando ele silencia, é porque está ensinando de outro modo. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. É ali que aprendemos a ouvir o que o ruído da vida nos impedia de perceber. É ali que o Espírito sussurra o que só se ouve entre soluços. A dor do escolhido não tem glamour. Ela é crua, cansativa e, muitas vezes, solitária. Mas é justamente nesse lugar que o poder da graça se manifesta. Paulo entendeu isso quando ouviu o próprio Cristo dizer: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A graça é o ponto de encontro entre o cansaço humano e a força divina. É quando o corpo desiste, mas o espírito se levanta. É quando o pranto se transforma em oração e a ferida se torna altar. O propósito da dor não é te destruir, é te tornar capaz de sustentar o peso da glória que vem depois. José suportou o cárcere porque o palácio o esperava. Davi suportou o anonimato porque o trono o aguardava. Cristo suportou a cruz porque a ressurreição o esperava. O escolhido sempre atravessa o vale antes de ver a montanha. E é no vale que aprende o que o topo não ensina.
dependência, fé e coragem silenciosa. E se a dor que hoje te esgota for o sinal de que Deus te confiou algo que outros não suportariam? E se o que você chama de punição for o maior gesto de confiança do céu? Deus não escolhe os mais fortes, Ele fortalece os escolhidos. E o sofrimento é o laboratório onde essa força nasce. Você não está sendo punido, está sendo moldado. E quando o processo terminar, você não será o mesmo. Será um curador, não por palavras, mas por presença. A presença de quem foi ferido, curado e agora carrega a marca da graça. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe nos comentários uma verdade que o Espírito Santo te fez compreender. Sua experiência pode ser o consolo que alguém precisa para continuar. Este espaço é um altar de comunhão. Aqui, suas palavras curam, fortalecem e confirmam. Juntos, formamos uma família que aprende a enxergar propósito onde o mundo só vê dor. O peso da missão é proporcional à força oculta da alma. Há uma medida espiritual que o mundo não compreende. Ela não se expressa em aparência, em títulos ou em conquistas visíveis. Essa medida é interior. É a força que o céu enxerga quando ninguém mais vê. É a estrutura da alma que Deus construiu em silêncio, durante os dias em que você apenas resistiu. Enquanto os outros viam apenas lágrimas, o céu via alicerces. É por isso que alguns suportam o que destruiria muitos. Não é mérito humano, é a força oculta da graça. Deus mede a capacidade pelo que está escondido, não pelo que é aparente. A palavra diz em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel, não vos deixará ser tentados além do que podeis suportar. Essa promessa não é um consolo superficial, é uma revelação sobre a fidelidade divina. Deus conhece os limites da criatura que formou. Ele sabe até onde o coração pode ir antes de quebrar. O fardo que Ele permite não é medido por peso, mas por propósito. Ele não entrega algo para te esmagar, mas para te expandir. Cada luta que chega até você já foi previamente filtrada pelas mãos dele. Nenhuma dor escapa à sua soberania. Muitos acreditam que Deus mede força pelo tamanho do resultado, mas Ele mede pela profundidade da raiz. O que sustenta uma árvore não é a copa, é o invisível. A raiz é o segredo, e Deus conhece a profundidade da tua. É por isso que Ele confia pesos que outros não suportariam. Não porque você é mais forte, mas porque Ele te preparou antes que a dor chegasse. Cada lágrima do passado foi um treino emocional para o presente. Cada silêncio foi uma lição de resistência. A psicologia e a neurociência ensinam que a resiliência é construída em ciclos. O cérebro humano se adapta, ele aprende, depois se fortalece. Assim também é o espírito. Cada prova enfrentada cria um repertório de resistência. Cada perda superada aumenta a capacidade de permanecer. É como o músculo que se rasga para depois crescer. A dor é o estímulo que desperta a força oculta. O que você chama de fraqueza é apenas o processo de fortalecimento acontecendo em tempo real. Há uma mulher de 68 anos que, após perder o filho e o marido no mesmo ano, começou a escrever cartas para outras mães enlutadas. Aquilo que a quebrou tornou-se seu ministério. O peso virou ponte. Ela não pediu para sofrer, mas fez da dor um lugar de serviço. Deus usou sua vulnerabilidade como instrumento. Essa é a essência dos escolhidos: transformar o que os feriu em ferramenta de cura. O sofrimento nas mãos de Deus é matéria-prima para milagre. Pense na ponte que sustenta toneladas de tráfego todos os dias. Antes de ser inaugurada, ela foi testada com cargas muito superiores ao peso que suportaria. Só assim se prova a estrutura. O mesmo acontece com a alma.
Deus testa antes de expor. Ele pesa o coração antes de entregá-lo a responsabilidades espirituais maiores. A dor é o ensaio da missão. A prova é o laboratório da glória. A carga que você suporta agora é o ensaio para a missão que virá. Quando o coração reclama do peso, o espírito sussurra: eu te preparei para isso. Porque o peso não veio para matar, veio para revelar. A força que você desconhecia está sendo ativada agora. A pressão é o catalisador da maturidade espiritual. O que antes parecia sufocar agora te faz respirar mais fundo. Você não está desmoronando, está sendo ampliado. Deus nunca desperdiça um fardo. Ele transforma cada um em legado. Os ombros que sustentam peso hoje serão abrigo para outros amanhã. Cada dor que você sobrevive é uma senha para acessar corações semelhantes. Há uma unção que só desce sobre os que suportam, e essa unção é intransferível. Ela nasce do chão da dor e floresce nas mãos dos que permanecem fiéis. Muitos pedem glória, mas poucos suportam o peso dela. Porque a glória tem um custo. É pesada, santa e requer maturidade para não ser transformada em vaidade. Deus pesa corações antes de confiar grandeza. E é por isso que a missão dos escolhidos é sempre proporcional à força oculta da alma. Ele mede o destino não pela ambição, mas pela capacidade de suportar sem se corromper. Você talvez olhe para o próprio reflexo e se veja cansado, mas o céu te enxerga revestido. O que para o mundo é fraqueza, para Deus é fibra espiritual. Você é como a ponte que sustenta o tráfego da promessa. O peso não é castigo, é confirmação. O que você carrega é a prova viva de que há dentro de você algo que o inferno tentou quebrar, mas não conseguiu. E se o peso aumentou, é porque a estrutura cresceu. Se esta mensagem falou profundamente com você, curta e compartilhe com alguém que esteja enfrentando um tempo de peso e silêncio. Há muitas pessoas sustentando batalhas em segredo, e talvez esta palavra seja o alívio que o coração delas esperava. Ao compartilhar, você se torna um canal do consolo que um dia te sustentou. O escolhido aprende a ficar de pé quando tudo dentro quer cair. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. É um peso que vem da alma, um esgotamento silencioso que parece tirar o ar. É quando você acorda, mas o corpo continua pesado e a mente sussurra: eu não sei se consigo continuar. Todo escolhido em algum momento conhece esse lugar. É o vale onde a fé é testada, não naquilo que se vê, mas naquilo que se sente. É o momento em que Deus não está em evidência, mas está presente. E é nesse vazio que se aprende a ficar de pé, mesmo quando tudo dentro quer cair. Davi conheceu esse estado quando escreveu: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. Essa frase é o retrato da resistência espiritual. Não é um grito de triunfo, mas um sussurro de fé em meio ao colapso. A carne falha, o coração cansa, mas há uma força que vem de um lugar mais profundo, um lugar onde a vontade humana termina e a graça divina começa. É ali, entre o fim e o recomeço, que o escolhido aprende a permanecer. Fé não é ausência de cansaço, é permanecer mesmo cansado. O mundo romantiza a força, mas o céu honra a constância. Há uma nobreza em quem segue caminhando com os joelhos feridos, em quem continua acreditando mesmo com o coração machucado. A fé verdadeira não ignora a dor, ela decide atravessá-la. É quando você olha para o alto, mesmo com os olhos marejados, e ainda diz: Senhor, segura o que eu não consigo mais segurar. É nesse tipo de oração que o milagre começa. Não porque muda o cenário, mas porque muda o coração.
O corpo humano foi criado para reagir ao medo, mas o espírito foi criado para repousar em Deus. A neurociência emocional mostra que quando a mente encontra um ponto de segurança, o corpo se reorganiza. É por isso que a oração tem poder. Ela não é fuga, é realinhamento. Quando você ora, seu sistema nervoso volta ao ritmo da esperança. É como se o caos interno começasse a se submeter à voz da fé. O coração aprende a respirar de novo. A alma reencontra o eixo. A oração é a fisiologia da resistência. O bambu enverga, mas não quebra. Ele resiste às tempestades porque sua força está na flexibilidade. Ele aprendeu a se curvar sem se partir. Assim também é a alma do escolhido. Deus a ensina a ceder sem desistir, a abaixar sem perder a dignidade, a silenciar sem se calar. O segredo da sobrevivência espiritual não é rigidez, é rendição. Quem se rende à vontade de Deus nunca cai, apenas muda de forma para permanecer. A resistência não é o oposto da fraqueza, é a convivência com ela. Paulo entendeu isso quando disse: "Quando sou fraco, então é que sou forte." É o paradoxo da graça. O escolhido aprende que ser forte não é não sentir, é continuar confiando mesmo sentindo tudo. É permanecer fiel enquanto o medo lateja. É amar quando o coração quer se fechar. É escolher ficar quando tudo dentro quer fugir. Deus não exige perfeição, Ele pede permanência. A constância é a fé com os pés no chão. E ela se manifesta em gestos simples, em respirar fundo quando tudo grita, em recomeçar quando ninguém vê, em acreditar quando não há garantias. É isso que o céu chama de vitória. Porque para o homem, vencer é conquistar. Mas para Deus, vencer é permanecer. Os que permanecem não são os que nunca caem, mas os que sempre voltam a se levantar. O escolhido aprende a transformar cada queda em escola e cada lágrima em testemunho. Ele descobre que até o tropeço é parte do caminho. O deserto o ensina a olhar para dentro e o vale o ensina a olhar para cima. E assim, pouco a pouco, a alma se fortalece. Ela aprende que ficar de pé não é um ato físico, é um estado de espírito. A força que sustenta o escolhido não é dele, é emprestada. É graça, pura graça. É o Espírito Santo sustentando os ossos cansados, reacendendo a chama que o vento tentou apagar. É Deus sussurrando: "Eu ainda estou aqui." É isso que mantém o coração batendo em meio à escuridão. O milagre, às vezes, não é ver o mar se abrir, é continuar crendo mesmo quando ele permanece fechado. Há um poder silencioso em quem decide ficar de pé. Esse poder vem da fé que amadureceu na dor. E é por isso que, quando a tempestade passa, o escolhido não sai ileso, mas sai mais sábio. Ele carrega marcas, mas também carrega uma presença. Ele entende que suportar não é sobreviver, é florescer sob a pressão. Porque Deus nunca chamou os fortes para ficarem de pé. Ele chamou os rendidos para permanecerem sustentados. Suportar é o caminho invisível da glória. Há uma glória que o mundo não enxerga, uma glória silenciosa, escondida nos bastidores da dor. É a glória de quem não desistiu. De quem chorou sem testemunhas, orou sem aplausos e permaneceu sem reconhecimento. É a glória que nasce no invisível, quando o coração escolhe confiar em Deus no escuro. Paulo escreve em Romanos 8:18. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. Essa é uma promessa que se cumpre na travessia. A dor não é o fim, é o túnel pelo qual a glória atravessa para nascer. O ser humano, em sua limitação, deseja que Deus retire o peso. Mas o céu trabalha de outra forma. Deus não remove o fardo, Ele amplia os ombros. Ele não diminui a carga, Ele aumenta a capacidade. O milagre não está em escapar, está em suportar. Cada dia em que você acorda e decide continuar,
a glória cresce em silêncio dentro de você. O sofrimento não é uma sentença, é um processo. O peso que parecia te esmagar está, na verdade, te esculpindo. Billy Graham dizia: Deus não nos prometeu uma vida fácil, mas uma vida vitoriosa. E essa vitória não é sempre visível, às vezes é interna. É o tipo de vitória que não se publica, mas se sente. É a vitória de ter atravessado a noite e ainda acreditar no amanhecer. É a vitória de ter chorado, mas não ter endurecido. É a vitória de ainda amar, mesmo depois de ter sido ferido. Essa é a glória invisível, a que o céu celebra quando o mundo se cala. A W. Tozer completava essa verdade ao dizer: aqueles que suportam são os que aprenderam a confiar no invisível. E confiar no invisível é o ponto mais alto da fé. É continuar andando quando não há trilha, continuar orando quando não há resposta, continuar crendo quando tudo parece perdido. O suporte espiritual é uma forma de adoração. Quando você suporta com fé, você declara: eu confio em ti mesmo sem entender. É nessa entrega silenciosa que o céu se move com mais poder. A semente ensina sobre isso. Ela não floresce na superfície. Primeiro, ela precisa suportar o peso da terra. Fica sozinha, enterrada, em escuridão. Mas é nesse ambiente de silêncio e pressão que a vida começa a pulsar. A semente rompe, não porque quer, mas porque foi criada para isso. A glória começa no invisível. Assim também é com a alma que suporta. O que está escondido agora é o mesmo que em breve revelará frutos. O peso que a enterrou será o mesmo que a fará florescer. Deus tem um tempo específico para cada glória. E antes dela, há um tempo de resistência. Nenhuma promessa chega pronta. Toda promessa exige preparo. É por isso que o sofrimento não é aleatório. Ele é pedagógico. Ele ensina a alma a lidar com o que virá. Porque o que vem de Deus é pesado. Pesado de propósito, pesado de unção, pesado de eternidade. E é preciso estrutura para suportar sem se perder. Escrever sobre suportar é falar sobre fé e também sobre humanidade. Porque suportar dói. Dói a mente, dói o corpo, dói a alma. Há dias em que o coração parece fraco demais para acreditar. Mas é nesses dias que a graça se manifesta como força que não vem de você. Ela te toma nos braços invisíveis da presença de Deus e te mantém firme. O Espírito Santo é especialista em transformar sobreviventes em testemunhas. Cada lágrima é uma profecia do que ainda será restaurado. Ficar de pé no meio da dor é por si só um ato de glória. É dizer ao inferno que ele falhou. É provar que a fé é mais forte do que a circunstância. É demonstrar que o amor de Deus dentro de você é inquebrável. Cada passo dado em meio à aflição é um altar erguido no mundo espiritual. Suportar não é passividade, é resistência sagrada. É o poder de continuar acreditando enquanto o coração sangra. E quando o tempo de Deus chega, a glória se manifesta. O que era peso se torna asas. O que era lágrima se torna testemunho. O que era cansaço se transforma em sabedoria. E quando você olha para trás, entende: suportar foi o caminho invisível da glória. Você não perdeu tempo. Você foi preparado. O sofrimento não te roubou, te redirecionou. Ele não te apagou, te refinou. O fogo que queimou também purificou. A dor que apertou também fortaleceu. Escreva esta verdade no coração. Suportar é glória em construção. O que você chama de resistência, o céu chama de adoração. E o Deus que te viu aguentar no escuro está prestes a te revelar no claro. A glória não virá para substituir a dor, mas para mostrar que ela nunca foi em vão. A promessa de Romanos ainda ecoa. As aflições do tempo presente não se comparam, elas não se igualam, não se aproximam, não se sustentam diante da glória que virá. E o que está vindo, amado, é maior do que tudo o que você suportou.
Há um momento na caminhada espiritual em que tudo se alinha e o coração finalmente entende o que antes apenas suportava. É o instante em que o sofrimento, antes pesado e confuso, revela sua verdadeira face. Ele nunca foi castigo, foi confiança. O que parecia dor sem sentido era o selo da escolha. O que parecia deserto era o campo do preparo. Billy Graham dizia: Deus treina seus soldados nas trincheiras, não nos jardins. E Charles Spurgeon completava: as provações são os instrumentos com que Deus escreve suas promessas no coração do homem. Quando essas duas verdades se encontram, nasce a sabedoria de quem compreende que suportar é uma das expressões mais profundas de fé. Você foi escolhido não porque é mais forte, mas porque tem um coração moldável o suficiente para ser trabalhado. Deus viu em você uma estrutura que o mundo ainda não via. Enquanto os outros apenas enxergavam fragilidade, o céu via potencial. Enquanto os outros apenas viam lágrimas, o céu via semente. A dor nunca foi um sinal de fraqueza, foi um lembrete da sua missão. O fardo que você carrega não é evidência de rejeição, é prova de confiança. O Pai não deposita peso sobre ombros frágeis. Ele confia responsabilidades espirituais apenas àqueles que ele treinou no fogo. E foi no fogo que você aprendeu a adorar. Foi na falta que aprendeu a confiar. Foi na solidão que descobriu a presença. Cada cicatriz da sua jornada é um altar que Deus ergueu na sua alma. A dor não te quebrou, te curvou diante do único que podia te restaurar. E é por isso que você está de pé. Não por mérito, mas por graça. A graça é o fio invisível que te sustentou nos dias em que você não sabia mais orar. É o sopro que manteve o coração batendo quando a mente dizia: acabou. É o abraço invisível que te guardou em meio à guerra. Isaías 43:2 declara: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa não fala de uma vida sem dor, mas de uma presença constante. A água virá, o fogo virá, mas Deus também virá no meio deles. Ele nunca prometeu ausência de tribulação, prometeu presença em meio a ela. É essa presença que muda tudo. É ela que transforma o vale em caminho e a lágrima em linguagem. Spurgeon dizia que as tempestades não são o fim da estrada, mas parte dela. E Billy Graham acrescentava: nenhum sofrimento é desperdiçado quando entregue nas mãos certas. O sofrimento entregue nas mãos certas é transformado em legado. O que te feriu, agora cura. O que te atrasou, agora ensina. O que te esvaziou, agora transborda. O que um dia foi dor, hoje é destino, porque Deus não te chamou para viver leveza sem propósito, mas propósito com profundidade. Ele te chamou para mostrar, através da tua vida, que a graça é suficiente. Há um poder silencioso nos que suportam. Eles se tornam faróis em meio à escuridão alheia. Pessoas que olham para eles e dizem: se ele suportou, eu também posso. E é assim que a glória de Deus se espalha, não apenas por milagres espetaculares, mas por corações fiéis que escolheram permanecer. Você foi um desses corações. A sua história é uma carta aberta da fidelidade divina. Sua resistência foi a pregação mais profunda que alguém poderia ouvir. Suportar foi o ministério que Deus te confiou. E agora, o que antes era peso se torna plataforma. A dor que te dobrava será o púlpito de onde sua voz tocará vidas. O fogo que te provou será a chama que acenderá fé em outros. O que você passou não termina em você, continua através de você. Porque o reino de Deus é construído por pessoas que transformaram sofrimento em serviço, fraqueza em adoração, lágrimas em ensino.
Leia novamente Isaías 43:2 e permita que ela te envolva. Feche os olhos por alguns instantes e respire fundo. Essa palavra não é teoria, é realidade. As águas vieram, mas você não se afogou. O fogo queimou ao redor, mas você não se consumiu. E se hoje você ainda está de pé, é porque o Deus que te escolheu também te sustentou. O que Ele começou em você será concluído. Porque a graça não falha. Deus está levantando uma geração de resistentes. Pessoas que entenderam que suportar não é fracasso, é força espiritual. Que ficar de pé não é orgulho, é fé. Que permanecer é adorar. Você foi treinado nas trincheiras e o céu te chamará para consolar os que ainda estão nelas. A missão do escolhido nunca é apenas suportar, mas ensinar outros a suportar também. Sua dor tem propósito, sua resistência tem destino e o seu silêncio carrega a sabedoria de quem foi forjado pela graça. E quando o coração se cansar, lembre-se, o mesmo Deus que te chamou para suportar é o Deus que te sustentará até o fim. O que Ele começou, Ele mesmo terminará. A força que te trouxe até aqui continuará te empurrando, mesmo quando o corpo não aguentar mais. Porque suportar não é só resistir, é confiar. E confiar é a mais alta forma de adoração. Oração. Senhor, obrigado por cada lágrima que não foi em vão. Obrigado porque mesmo quando o peso parecia insuportável, Tua graça se fez suficiente. Ensina-nos a enxergar propósito onde o mundo só vê dor. A reconhecer Tua mão, até nas noites em que o silêncio pareceu te esconder. Fortalece os que estão cansados, renova os que perderam esperança, levanta os que caíram à beira do caminho. Pai, transforma o sofrimento em sabedoria, transforma a dor em autoridade, transforma o fardo em ministério. Que cada coração aqui presente encontre consolo na certeza de que o Senhor está no meio da travessia. Que cada ferida seja curada pela Tua presença e cada alma se lembre de que suportar é ser sustentado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o que parecia o fim era apenas o início. Que esta oração seja o selo da Tua fidelidade sobre cada vida. Que a Tua paz envolva mentes inquietas e que a Tua força repouse sobre ombros cansados. E que a Tua glória, a mesma que nos visitou no vale, se revele plenamente no monte. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com a sua alma, junte-se à nossa comunidade. Aqui você não caminha sozinho. Há uma família espiritual orando, acolhendo e crescendo junto. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que suportar não é perder, é vencer em silêncio. Porque quando um irmão se fortalece, o reino inteiro avança. Você foi escolhido e o céu ainda confia em você.